turminha, vamos agora falar um pouco sobre filosofia. Nós vamos estudar a página 13 e a página 14. Nós falamos sobre elementos vivos, elementos naturais e artificiais. Agora nós vamos falar sobre os seres vivos. Os elementos naturais, que você identificou nas atividades anteriores, podem ser classificados em dois grupos, seres vivos e não vivos. E nós vamos falar agora sobre os vivos. Juntos, eles formam a biodiversidade, ou seja, a junção dos vivos e dos não vivos formam todo o nosso ambiente de biodiversidade. O que é ambiente? É tudo que está em volta dos seres vivos e que influencia o desenvolvimento deles. E o que é a biodiversidade? É o conjunto de seres vivos diversificados que influenciam ou são influenciados por o ambiente. Bom, a biodiversidade é formada por inúmeras espécies de seres vivos, que diferem entre si aparência, capacidades, hábitos, necessidades, tempo de vida e outras características. A maioria das espécies depende apenas da natureza para viver. Contudo, a relação entre os seres humanos é um pouco diferente. Bom, quando trata-se de filosofia, a pergunta vem mais além. Nós estamos falando de biodiversidade, seres vivos e não vivos, a gente vê isso bastante em ciências. Mas aí, a filosofia ela quer conhecer de um modo mais racional o que é essa vida, o que são os seres vivos. E a natureza? É algo mutável ou imutável? Ela sofre alterações? Ela muda sozinha? Ela muda por si só? Em todo o contexto, como a gente já viu até em relevos em geografia, a natureza faz alterações, através do vento, através dos mares, das águas. Os animais mudarem, crescerem, se reproduzirem, são mudanças naturais. Mas nós, seres humanos, fazemos parte de toda essa biodiversidade também. E grandes mudanças são feitas exatamente pela mão do homem, sejam elas positivas ou sejam elas negativas, como em todos os conteúdos vendo isso. Que a gente vê que o homem ele faz alterações tanto positivas como negativas, sejam elas quais foram. Mas o homem faz essas alterações. O homem ele faz alterações no modo de viver, ele conseguiu encontrar meios de facilitar a vida, tecnologia. Quando tinha um encontro, quando a gente começou a ver dos primeiros habitantes da Terra, que eles não conseguiam, os primeiros migrantes, eles não conseguiam, a busca de alimento era através da caça. Depois, as construções das casas eram meio que amontoado de tudo que eles viam. Hoje em dia já foi descoberto um material chamado tijolo, chamado concreto, cimento, grandes máquinas para operar construções de grandes prédios. Então, sempre teve uma evolução. Só que colocando numa balança, sempre pesa, não está uma coisa igual. Está pesando mais para o lado perder a natureza e grandes consequências e grandes faturamentos na mão do homem. Quando a gente vê uma família de animais, seja qual for a espécie, a gente consegue ver que eles encontram um meio de sobreviver. Eles têm todo, como a gente chama, instinto de sobrevivência. O leão, ele vai caçar. Ele vai caçar não por maldade, precisa se alimentar. A viúva negra é uma aranha. Ela tem esse nome porque ela alimenta do macho. Ela se alimenta dele porque na cabeça, ali no que diz respeito, digamos, à cabeça da aranha, ela vai transferir toda a energia, que a gente sabe, né? Transferência de energia, a gente viu isso em ciências, na hora que a gente viu a cadeia alimentar, ela vai transferir tudo, a força e a energia do macho para os seus filhotes. A borboleta é um ciclo incrível. Ela vem a lagarta constrói um casulo e transforma-se numa linda borboleta. É um ciclo de vida pequeno da borboleta, mas ela passa por tudo isso. Tem até algumas metáforas, alguns dizeres. Tem uma borboleta, uma lagarta em meio a muitos pássaros e a muitos animais voadores. E ela fala, eu sonho um dia em voar. E a única que olha para ela e fala assim, sim, enquanto todos estão rindo, a única que olha para ela e fala assim, sim, você vai conseguir, é a borboleta, porque ela sabe que o ciclo é devagar, mas tem uma conquista daquele ciclo. Então, assim, todos os animais, eles encontram um meio, seja
qual for. E eles têm alguns por exemplo, o dragão de Komodo. A própria saliva daquele animal é super contaminada, com não sei quantos números de bactéria. Mas não faz mal para ele, faz mal para a própria presa. Alguns animais pequenininhos possuem um dos venenos mais fortes do mundo, mais letais. Mas é tudo certinho. E ele não vai vir e falar assim, vou te envenenar. Se ele se sentiu ameaçado, ele vai. Igual alguns animais das profundezas dos mares. Algumas pessoas, quando a gente vai ver documentários, são animais que a gente não enxerga. A gente não consegue ver, eles se camuflam perfeitamente, porque ali é um modo de defesa e de ataque deles. E o ser humano, contudo, o único animal racional, consegue pensar, consegue saber o que vai fazer. Eu preciso matar aquele animal para comer, para me alimentar. Mas aí ele já vê na possibilidade de matar aquele animal, matar vários para conseguir vender e conseguir muito dinheiro. Ah, eu preciso devastar aquele pequeno montante de floresta para construir uma casinha. Nossa, mas para que uma casinha se eu posso construir um shopping center e alugar as lojas e ganhar muito dinheiro? Mas aí não pensa em reflorestar. Então, assim, há muitos prós e contras em tudo quando se fala em seres vivos. Mais uma pergunta que eu faço para vocês, eu quero que vocês me respondam. A pergunta é: será que os seres vivos e não vivos, vamos falar de todo ambiente e biodiversidade, viveriam bem e evoluiriam sem a mão do homem? Vocês vão copiar essa pergunta e vocês vão responder no caderno de vocês. Filosoficamente pensando, tá, turma? Abram mais o olhar e pensem num modo mais geral de responder. Eu não quero só respostas. Sim, eu acho que sim. Não, eu acho que não. Quero respostas mais pensantes. Vocês já estudam, vocês leem, a gente vem falando sobre tudo isso. A gente sempre bate na mesma tecla. Então, vocês já têm argumentos, vocês já sabem falar, defender a ideia de vocês, colocar no papel. E, em seguida, responder a atividade da página 14. Tá bom, turminha? Beijinho. Até mais.